Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Mil Crimes. Eu sou a Bruna. Comigo hoje está a Jéssica. Olá, Jéssica! Oi, pessoal! Sou a Jéssica. Apesar que todo mundo sabe, né? Mas... É. Gente, eu ainda preciso fazer algum cumprimento inicial, sabe? É verdade. Porque toda vez eu venho aqui com coisa... Só fala oi, né? Eu só falo oi. Todo mundo Oi. com frases. Oi, Cloquinhas. Oi, pessoal. Oi. É sempre a Fabi que vem com os oi não sei o que. Então, é isso. É eu isso. É oi, pessoal. Você tem que achar a tua frase também. O teu bordão. Olá, galerinha da hora. Esse vai ser dessa vez. Na próxima eu tento alguma outra. Mas eu acho que galerinha da hora, eu acho que tem a ver com a minha idade. Condiz. Tá bom, então. Tem algum recado? Reforçar, né, gente? Olhem a lojinha. Por favor. Não é um por favor, mas também talvez seja um por favor. Sigam a gente nas nossas redes e nos enviem e-mails sobre o episódio de hoje. Obviamente, né? Quando vocês estiverem ouvindo, obviamente a gente já soltou. Menos os nossos apoiadores, né? Mas enfim. Então, pessoal, comentem lá no Instagram que a gente vai comentar no final do podcast. Exatamente. Agora a gente vai fazer leitura de e-mails e de comentários. Então, sempre no final dos episódios, pra não ficar esse começo muito longo, tá? Que a gente faz geralmente os recados e agradecimentos aqui. E aí, no final, a gente vai ler os comentários do episódio passado, o episódio principal, tá, gente? E também e-mails que não sejam só indicação, né? Então, se você quiser mandar e-mail comentando algo mais longo e tal, manda por e-mail, milcrimes@gmail.com, que aí a gente vai ler também. Vai ter sorteio de livro para os apoiadores. Então, é o Em Águas Profundas, da Patrícia Highsmith. Gente, capa dura, linda essa edição, é da Intrínseca, que a gente recebeu, novinho, tá? Dia 15 agora. Então, aí você tem um dia pra fazer seu apoio de qualquer valor, tá? A gente vale até R$1, você já concorre ao livrinho. E todo mês a gente vai tentar fazer um sorteio de livro para apoiadores. Então, é isso. Fiquem ligadinhos. Os agradecimentos dessa semana vão para Marcele Ribeiro, Jéssica Joaquim, Rebeca Trajano e Leonardo Ribeiro de Jesus. Então, muito, muito, muito obrigada, pessoal, novos apoiadores. Lembrando que novos apoiadores, acima de R$15, você pode ouvir a gravação ao vivo, nas segundas-feiras à noite. E entra lá no nosso servidor no Discord, que tem todas as instruções do que você precisa fazer. E é isso. Bora pro episódio de hoje, então. Bom, a história da família Bender, que hoje a gente vai falar de uma família inteira. Essa família é muito unida. Vocês vão ver, vai ser a grande família. Também muito oriçada. Muito, demais até. A história deles começa com a Lei da Propriedade Rural, que foi criada pelo Abraham Lincoln em 1862. Essa lei definia que a posse de uma propriedade de até 64 hectares fosse passada para quem cultivasse ela por 5 anos. Aquele uso capião, né? Mas era tipo 5 anos. E naquela época era, né? O começo dos Estados Unidos lá, eles tinham colonizado só o leste, né? Então eles queriam trazer imigrantes para colonizar o interior do país e o oeste. Então ele fez essa lei. E aí isso atraiu muitos imigrantes europeus para os Estados Unidos para colonizar o interior do país, que até então era dominado, né, somente por diferentes culturas indígenas, que foram expulsos e mortos para dar espaço para a população branca. Então, tá aí, né? O que aconteceu no Brasil também. Sim, depois retratados, tipo, como a galera muito puta por motivo nenhum. Afinal, nós somos caras muito bacanas em filmes de bang bang aí, né? Né? Nossa, por que essa galera quer me matar, né? Por que será? Bom, uma dessas tribos era um Osage ou Osage, eu não tenho certeza, porque na verdade esse nome, ele é uma versão em francês do nome da tribo. Deixa eu só ver certinho aqui qual que é o nome que eles dizem, né? O nome original na língua deles, que eu não sei ler, mas seria Wazaze, seria Midwaters, que seriam a nação de meio da água. Enfim, era uma dessas tribos
e que após a Guerra Civil Americana, eles foram transferidos das terras deles, que ficavam no condado de Labette, para Oklahoma, a fim de tornar esse território onde eles estavam como Kansas, e que ficasse disponível para os colonos europeus. Então, em outubro de 1870, 5 famílias se mudaram para essa área dos Osage, ficou com esse nome, essa área, porque era onde eles viviam, nessa tribo antes, e eles se estabeleceram a cerca de 11 quilômetros de onde a cidade de Cherryvale seria estabelecida. Uma dessas famílias eram os Benders, que se mudaram para uma propriedade de 64 hectares de frente para a trilha Osage, que também tinha uma trilha, que era uma estrada muito importante. E, tipo, você morar perto de estrada, principalmente nessa época, é o nosso morar em frente ao metrô. Exatamente. Era, atualmente, tipo, né? Você se dava muito bem morando em estrada, porque era literalmente no meio do nada. Então, exato. Né, você podia ver o movimento, as pessoas passando, né? Ficar ali na porta. Olha esse feno, gente, pelo amor de Deus, que rapidez. Exatamente. Os Bender diziam que eram imigrantes alemães. Os homens, John Bender, Sr. e Jr., foram os primeiros a chegar. O Bender mais velho tinha cerca de 60 anos, falava pouco inglês, com um sotaque forte, tinha uma voz gutural, né? Cantava no coros, né? Que muitas vezes era ininteligível. Eu imagino ele tipo o pai do filme da bruxa, sabe? Que tem aquele vozeirão assim. Sim! Era tipo assim, esse cara. Ele era assim. Enquanto o Bender mais jovem tinha cerca de 25 anos, falava bem inglês, mas com sotaque, e tinha hábito de rir à toa, que levou alguns rotularem como idiota, né? Ou seja, talvez no máximo deveria ter alguma questão de saúde mental, né? Deficiência intelectual leve, né? Algo assim, mas tipo, né? Nada. Depois que os homens prepararam um terreno com uma cabana e um celeiro, as mulheres chegaram em 1871. Elvira Bender, que era conhecida por Ma, tinha cerca de 55 anos, falava pouco inglês e era tão hostil que os vizinhos apelidaram de demônio. Fofo, né? Vizinhos também muito bacanas, né? Quem não tem aquela véia que é conhecida como demônio na sua rua, né? Não, exatamente. Sempre tem o demônio. Normalmente ele fura a bola das crianças. Exato, eu ia falar agora. A da minha rua era a véia Krieger e ela furava as bolas que caíam lá no terreno dela. Tipo, furava. Era um que jogava água e falava: vou jogar ácido em vocês. Caralho. Ameaça pouca, velho. Mas também o pessoal fazia por onde, né? Mas enfim. Né? Porque quanto mais rabugento o velho da rua, mais vão atazanar aquele velho. E as crianças vão aprontar cada vez mais. Exatamente. Exato. Kate Bender tinha cerca de 23 anos, era culta e atraente e falava um bom inglês com muito pouco sotaque. Autoproclamada curandeira e vidente, ela distribuía folhetos anunciados com seus poderes sobrenaturais e a sua capacidade de curar doenças. Eu lembrei dessa história, mas enfim. Que é bem legal mesmo. E conduzia sessões espíritas e também dava palestras sobre espiritualismo, pelas quais ganhou notoriedade por defender o amor livre. Olha, eu já simpatizei. Olha só. Pena que, né? Seria uma boa pessoa se não fosse a filha da puta, né? Quantas pessoas, né, gente? Quantos casos a gente fala aqui, né? Que pessoa ótima, olha, né? Se não fosse então, também do cuzão. Até então, ótima pessoa, se não fosse assassino. Exatamente. Se no final dessa história todos estivessem mortos, não tivessem mortos, né? Seria muito bom. A popularidade de Kate se tornou uma grande atração para as pousadas do Bender, né? Tipo, a casa da bonitona, provavelmente. Vamos lá na casa da gostosa que defende amor livre. Os caras devem estar muito felizes, né? Tipo, nossa. Exatamente. Imagina, aquela época tinha que casar, né, com a mulher. E ela lá, querendo só ali, né? Só vem. A popularidade de Kate se tornou grande atração, né? E embora os Benders mais velhos fossem mais reservados, né? Kate e o seu irmão frequentavam regularmente a escola dominical da cidade vizinha. Bom, e aí os homens primeiro construíram uma cabana,
um celeiro com um curral e um poço. E então, no outono de 1871, quando as mulheres chegaram, a cabana foi dividida em 2 cômodos, mas não por uma parede, sim por uma cobertura de lona. Então, era aquela casa, era muito a casa do Pica-Pau, né? Que só tem um cômodo. Antigamente, né? Era assim, não existia corredor, né, gente? Não existia, tipo, quarto. Você tem. Não, dependendo da casa da pessoa, já fui em casa de amigo meu, chegava lá, meu amigo, este é meu quarto, pá, abre uma cortina. Esse é o da minha irmã. Tá bom. Exatamente, Quem nunca, né, na faculdade, o colega, você morou em kitnet e tal, tá aqui o meu quarto, cozinha, sala, tudo no mesmo. Era assim. Ou que dividia o guarda-roupa, né? O guarda-roupa que divide, exatamente. Bom, aí naquela época era super comum isso. Eles botaram aquelas lonas que fica em cima das carroças, né? Aqueles vagões que eles iam pro leste, que sempre tem desenho, né? Eles usavam esse lençol mais grosso, que era uma lona, para dividir a casa. E aí eles usavam o cômodo menor, que ficava nos fundos como aposentos deles, e o cômodo da frente foi convertido em um armazém geral e pousada. A Ma e a Kate Bender também plantaram uma horta de 2 acres e um pomar de macieiras ao norte da cabana. Então, por terem essa cabana de frente para a trilha, que era usada por imigrantes inativos para se deslocarem ao centro e oeste do país, os Bender ganhavam dinheiro quando viajantes paravam para comer ou para passar a noite. Então, geralmente, quem morava na beira da estrada acabava convertendo a casa num armazém ou, tipo, numa pousada, porque ganhavam aqueles trocados, né? Sempre vai ter gente passando, porque o governo quer que as pessoas vão mais pro interior. E também era uma trilha muito usada pelas tribos nativas ali, né? Então, muitas continuaram morando ali pela região e o pessoal passava e sempre trocava alguma coisa, né? Mas logo eles começaram um esquema sangrento para conseguir mais dinheiro e a pousada dos Bender se tornaria um dos lugares mais perigosos dos Estados Unidos nos anos 1800. O amor é livre, mas nem tanto. Pode tem matar, limite, né? Em maio de 1871, o corpo de um homem chamado Jones, que teve seu crânio esmagado e sua garganta cortada, foi descoberto em um riacho a sudoeste dessa propriedade. Bender, né? Da propriedade Bender. O proprietário daquela terra era suspeito, mas nenhuma ação foi tomada. Em fevereiro de 1872, foram encontrados os corpos de 2 homens com os mesmos ferimentos de Jones. Em 1873, relatos de pessoas desaparecidas que passaram pela área se tornaram tão comuns que os viajantes começaram a evitar a trilha de Osage. Enquanto isso, um grupo de vigilantes tentavam, com pouco sucesso, responsabilizar alguém, muitas vezes prendendo e depois libertando homens inocentes, né? Até hoje, né? Rola, né? Imagina naquela época, né? Que você não tem nem, tipo... Ou você pega a pessoa no flagra, né? Ou pega as coisas na casa da pessoa, né? Tipo, a faca sangrenta, a roupa. Se você achou o corpo, vai fazer o quê? Fora que não tem muito um controle de investigação, por exemplo... beleza, o pessoal sempre some na frente daquela casa, enfim, né? Não, o pessoal some naquela estrada, né? Que tá muito não tem como saber, sabe? Quantas pessoas passam aqui? Não sei, cara. Tipo, era meio no foda, não tinha o que fazer, né? Exatamente, não tem um controle. Por suas vítimas não terem muito contato com os familiares e estarem em um país novo, os Bender não se preocupavam muito em serem pegos. Isso até o desaparecimento de George Newton Longcore, também conhecido como Longshore, que desencadeou a série de eventos que acabariam por expor a verdade sobre esses misteriosos desaparecimentos e mortes. Após a morte de sua esposa, George e sua filha de 18 meses, Mary Ann, deixaram Independence, Kansas e foram para Iowa, mas nunca chegaram ao seu destino. Logo, o Dr. William Henry York, ex-vizinho de George, que vendeu a ele cavalos e uma carroça para viagem, foi alertado de que os pertences de George haviam sido encontrados abandonados perto do Fort Scott, em Kansas, né? Isso, falaram para ele, a carroça e os cavalos estão aqui, tipo... Porque eu acho que ele foi saber, né, se o cara chegou e tal, eles tinham sido vizinhos, amigos e tal, e vendeu, né, os cavalos e a carroça. E aí ele, vou ver se o cara chegou lá, né, se tá tudo bem. E aí falaram, não, a carroça tá aqui, mas o cara não chegou, nem a filha. E a sorte, né,
entre muitas aspas, né, que o cara provavelmente não teve sorte, mas a sorte é também se pegar uma pessoa com família, né, principalmente quem andava em estrada naquela época. Isso, exatamente. Porque normalmente quem é aventureiro e desbravador de terras nem pensava, nem cogitava em levar família. Vai sozinho, geralmente a família tá lá no país dele ainda, né, de onde ele veio, e depois que ele consegue a terra, o lugar e tal, vem a família depois, então... Era muito comum isso mesmo. Então, o Dr. William Henry York, ele partiu em busca do George e da Marianne na primavera de 1873. Ele questionou moradores ao longo da trilha enquanto se dirigia para Fort Scott, onde ele identificou a carroça e os cavalos como aqueles que ele tinha vendido para o George, e as roupas encontradas como pertencentes ao pai e à filha. Mas no caminho de volta para a Independência, o Dr. York tomou uma decisão que acabou sendo fatal, porque ele parou na pousada Bender, né? Ele também nunca mais foi visto. E o que os Bender não sabiam era que a sua última vítima veio de uma família proeminente, demais até, porque os dois irmãos do Dr. York eram o Coronel Ed York e o Alexander M. York, que era um membro do Senado do estado do Kansas. Então o cara tinha... Puta, deu ruim! Deu ruim agora! Deu ruim pra caralho! Acho! Foi... Não, e na época, tipo, mano, se você é um desbravador, quer dizer que ninguém que é rico, filhinho de papai, vai desbravar alguma coisa, era, né? Sempre imigrante fudido, né, que era pobre no país deles e foi pros Estados Unidos. Porque nessa época, os Estados Unidos, eles até imprimiam panfletos e distribuíam na Europa, dizendo assim, compre sua terra por $3. E a galera, tipo... Né? Que eu vou passar fome aqui nessa bosta de país? Eu posso ir lá num país novo e começar do zero, né? E passar fome lá. Passar fome lá, no meio do mato. Mas é bem isso, então tipo... tá andando aqui na estrada? Provavelmente é um grande fudido. Entendeu? Ninguém vai se dar conta. E aí, só que, né, como esse cara tava procurando o amigo dele e tal, e, porra, os irmãos dele, ele era realmente... grandes bosta, né? Então, se fuderam porque mataram o cara que era importante. Daí, realmente, foi só por isso que alguém prestou atenção, né? Senão ia ter durado muito mais essa onda de assassinatos deles. Bom, e aí o Coronel York, ele organizou rapidamente uma equipe de busca de 75 homens que procuraram pelo irmão dele, né, o Dr. York, na área. Em 28 de março de 1873, rastrearam ele até a pousada Bender. O coronel foi até a pousada com um amigo chamado Mr. Johnson e explicou para os Bender que o irmão dele estava desaparecido e perguntou se eles tinham visto ele. Nessa reunião inicial, né, eles até admitiram que o Dr. York havia passado por ali e ficado para jantar, mas falaram que o viajante seguiu seu caminho e que poderia ter sido vítima de um crime em um local remoto perto do riacho Drum Creek, onde John Jr. afirmou ter sido baleado na mesma época que o Dr. York desapareceu. Eles falaram que o Dr. York provavelmente foi atacado pelos indígenas que ainda viviam na área, né? Porque tudo vai ser bota culpa dos indígenas, né? Tipo, bota a culpa neles, né? Esse selvagem, sabe? Tipo isso, esse espírito. Sem nenhuma prova de que estavam envolvidos no desaparecimento de seu irmão, Coronel York não teve outra escolha a não ser deixar a pousada, né? Em 3 de abril, o Coronel York voltou à pousada com homens armados após ser informado em que uma mulher havia fugido da pousada após ser ameaçada com uma faca por Elvira Bender. Elvira supostamente não entendia inglês, e o Bender mais jovem negou a alegação. Ou seja, não era só mulher, não era só homem, né, também. Qualquer um que passasse lá, na real, era, tipo, até padre eles atacaram, cara, os caras não perdoavam ninguém. Sem problema algum, sem preconceitos, cara. Sem preconceitos, vamos matar a todos. Esse era o lema da família. Bom, e aí quando o Coronel York repetiu essa história, né, pros Bender, a Elvira ficou putaça, ficou furiosa, pistolou, disse que a mulher era uma bruxa que tinha amaldiçoado seu café. É muito bom isso. Acontece isso às vezes, quando o café tá aguado. Você pensa, foi alguma maldição? Porque eu coloquei a quantidade certa. Foi a bruxa que amaldiçoou o café.
Exato. E, bom, ela ordenou que os homens saíssem de sua casa e nisso, né, nessa gritaria, discussão, ela acabou revelando pela primeira vez que o conhecimento dela da língua inglesa era muito melhor do que ela tinha demonstrado anteriormente. Todo mundo falava, a véia bruxa lá, ela não entende muito inglês, ela não consegue, ela só fala alemão, não sei o quê. E aí o cara chegou com essa história e ela começou a xingar ele em inglês fluente, né? Então, ela meio que se entregou. Mas é porque vai que ela só manjava do palavrão, sabe? Tem aquela pessoa que chega lá no país e fala, você quer que eu te ensine inglês? Não, fala os palavrão. Só os palavrões. Mas, cara, a minha cidade tem muito descendente de alemão, né? E o pessoal lá fala que as vós só ensinaram o xingamento, cara. Não, tu aprendeu alguma palavra com a tua avó assim, como falar filho da puta. Não, tem uma amiga minha que tem descendência japonesa e ela só sabia palavrão também. Então, não julgo quem só sabe xingar na outra língua. Muito boa essa cultura, né? Vou passar para os meus descendentes só palavrão. Bom, e aí antes do coronel partir, a Kate pediu para ele voltar sozinho na noite de sexta-feira, porque ela ia usar suas habilidades de clarividência para ajudar ele a encontrar o irmão. Os homens do York estavam convencidos de que os Benders e uma outra família vizinha, os Roaches, eram culpados e queriam enforcar eles todos, mas o York insistiu que as evidências deveriam ser encontradas. Então, olha só, um homem sensato falou, não, pera lá, muito a gente, justiça não da vamos época. matar. Tipo, olha, gente, eu não sei bem se foi essa ou se é outra família. Vamos enforcar geral, né? Vamos enforcar geral. Uma lapada só, a rapidez, já era. Então. Mas aí o coronel, tipo, deu uma apaziguada na galera, falando, não, a gente precisa de evidência, porque senão a gente vai estar matando pessoas inocentes, né? A gente precisa ter certeza. Então, nessa mesma época, as comunidades vizinhas começaram a fazer acusações de que a comunidade de Osage, que era essas famílias que viviam lá, né, dos imigrantes, eles eram responsáveis pelos desaparecimentos. E aí foi feita uma reunião que foi organizada pelo município de Osage na escola de Harmony Grove. Essa reunião contou com a presença de 75 moradores locais, incluindo o coronel York, que estava por lá, e ambos, o John Bender Sr., que era o pai, né, e o John Bender Jr. E depois de discutir os desaparecimentos, incluindo o do Dr. William York, foi acordado que um mandado de busca ia ser obtido para revistar todas as propriedades entre Big Hill Creek e Drum Creek, que eram os dois rios que meio que demarcavam aquelas terras. Então, apesar das fortes suspeitas do coronel York em relação aos Benders desde sua visita, várias semanas antes, ninguém ficou de olho neles. Cada um tinha mais o que fazer, né, da sua vida. Gente, cada um tinha uma fazenda, né? Uma fazenda pra cuidar, acordar às 5 da manhã, né? Mas foi isso, assim, ó, eles meio que acordaram todo mundo, assim, falaram, ó, tá, a gente, pra provar que ninguém aqui é culpado, vamos aceitar que venha com um mandado de busca e entre na casa de cada família pra a gente provar que é inocente e conseguir manter a nossa vida, né? Poucos dias depois, um morador local notou que os animais da propriedade Bender estavam mortos ou morrendo de fome. Ao investigar, o oficial municipal Leroy Dick descobriu que a propriedade havia sido abandonada e que havia um mau cheiro vindo do alçapão fechado sob uma cama. Toda vez que você está ouvindo 1001 Crimes e a gente fala sobre algum mau cheiro que alguém sentiu... Gente, eu não contei aqui, né, do que eu senti o cheiro do vizinho morto. Nossa, verdade. Conta, por favor. Cara, eu não contei, velho. Foi ano passado, gente. Bom, enfim. Eu não contei, eu só contei pras meninas no grupo, eu fiquei passada. Não, verdade, essa história, inclusive, muito, muito importante, porque condiz com essa parte de sentir cheiros estranhos. Exatamente. Gente, eu moro. O meu prédiozinho tem 3 andares aqui, não tem nem elevador, é na esquina. Aí, do lado tem uma casa, depois tem um negócio de contabilidade, uma sala comercial, e depois tem outra casa. E aí, mais outras casinhas até a outra esquina. Enfim, nessa casa, que não é do lado da minha, aí depois do negócio, morava um senhorzinho. E sabe aqueles acumulador, gente? Acumulador. Eu passava todo dia ali na frente pra ir pro trabalho, quando eu tava trabalhando na agência. E, gente, era tipo a garagem... o carro estacionado e 1 milhão de caixa de papelão por cima. Acumuladores, corram aqui, por favor. Então, acumulador.
Ele era muito acumulador. Enfim, gente, era acumulador. Ele tinha, assim, ó, as vezes que eu passava, assim, que a porta tava aberta, eu via que era muito lixo lá dentro, muita coisa. Era um senhorzinho. Ele tinha um caminhão que ele fazia frete, e aí aquele caminhão era cheio de pneu, assim, em cima. Enfim, gente, e ele tinha 2 cachorrinhos que sempre ficavam ali pela frente. E aí, passou os dias, eu não vi mais ele, assim, e ele sempre tava ali na frente tomando chimarrão. E até que chegou numa sexta, eu acho que era quinta ou sexta, e eu senti o cheiro de cadáver. E aí eu falei, putz, será que morreu um bicho, né? Vai cheio de lixo ali. Aquele cheiro de podre mesmo. Acumuladores, quando você vê, morre tipo, o bicho, né? Você não vê onde você vê tá. 300 gatos, 30 cachorros, tudo morto. Lá preso, tadinhos. Pensei, às vezes ele tinha galinha ali também. Pensei, morreu rato, galinha, sei lá, né? Bom, passou. Eu falei, senti cheiro de morto, mas, né, não deve ser nada. Beleza. Chegou na segunda-feira... Não, isso, acho que foi na segunda. Chegou na quarta-feira, a gente viu uma ambulância, assim, parando na frente da casa. Daí eu, putz, que estranho, né, cara? Aí chegou na quinta-feira, eu passei, não tinha ninguém. Chegou na outra semana, passou, assim, uns dias. Eu tava voltando do trabalho, era 6 da tarde, e passei na frente da casa. Tinha 3 senhoras sentadas em círculo, numa cadeira, dando as mãos, assim, uma pra outra, e rezando. Daí eu falei, putz, o velhinho morreu, cara. O velhinho morreu e eu senti o cheiro do corpo. E o meu namorado falando, não, capaz, nem deve ser nada, né? E eu, não, cara, eu tava convencida. A gente foi atrás de notícia pra ver se tinha alguma coisa. E aí a gente descobriu que realmente não tinha o nome dele, mas era o endereço, era daqui, né, dizia no nosso bairro. E dizia que tinha um senhor de 70 e poucos anos que morreu de Covid em casa sozinho. E foi encontrado 2 dias depois pela família. E foi bem na época que deu calor e tal. E aí eu senti o cheiro do corpo. Então, gente, sério, se vocês sentirem cheiro, não é só... Sério, vão atrás, porque... Realmente, pode ser um corpo. Pode não ser? Pode ser só um bicho morto. Mas pode ser um corpo também. Então, realmente foi isso. Essa é a minha história. Eu nunca tinha passado por isso, achei bizarro também. Mas... é isso. Fala na próxima. Desculpa se ficou confuso. Na próxima você vira pro seu namorado e fala: querido, eu sou empresário do 1001 Crimes. Eu falei, cara, eu faço um podcast de crime, como é que eu não... Nunca é um manequim, né? Quando as pessoas acham corpo, que acham que é manequim, nunca é um manequim. Sim. E o cheiro é sempre de um corpo, gente. Não veio com essa. Não, esse rolê do achei que era um manequim. Gente, sério, que lugar as pessoas vivem que existem manequins, assim, ó. Ai, cara, aí eu fiquei mal preocupada, porque o cachorrinho ficou ali na casa. Tipo, o cachorrinho ficou, e daí o pessoal que tem um mercadinho na esquina começou a dar comida e água pra ele, até que veio uma mulher um dia e eu vi que... acho que era parente do senhorzinho dela descendo do carro com comida e levou ele, os 2 cachorrinhos que tinham ali. Então tá tudo bem com os cachorrinhos também. Eles ficaram uns dias ali, pobrezinhos, esperando o senhorzinho voltar, eu acho, né? Coitadinhos, eles... ai, é triste. Mas, enfim, os cachorrinhos tão bem, gente. Tá tudo bem, agora estão terminando de demolir a casa, acho que vocês vão vender o terreno. Quem quiser morar aqui do meu lado, então, não sabe que o senhor morreu. Um terreno bom, talvez. Um barulho de um velho. Tem um terreno bom ali. Pode ter o velho. Pode estar fazendo companhia com o varredor da madrugada, que é o fantasma que varre minha rua. O que eu acho também muito válido, porque, assim, o complicado do fantasma é que ele te acorda, ele puxa teu pé, ele instala a tua geladeira. Porra, um fantasma funcional é o que faz a diferença, é o que a gente precisa. Exatamente, que é o caso desse que varre a minha rua aqui. Toda madrugada tem um cara que varre a rua. Eu nunca vi ele durante o dia, nunca. Nunca. Ele não existe, ele só aparece de madrugada aqui varrendo. Inclusive, eu já gravei ele varrendo a rua aqui. Ele varre as folhas que caem assim na rua e joga no terreno do vizinho, acho massa. Mas enfim, gente, essa história... do mini 1001 medinhos. Qual o teu bairro mesmo? Só pra quando eu for na tua cidade? Né? Bom, é isso. É isso. Então, a gente tava falando sobre... gente, sentiu o mau cheiro no corpo. Cheirinho ruim. Cheirinho ruim, cheiro vindo de alçapão, enfim, né? Eles acharam um cheiro ruim vindo de um alçapão fechado sobre uma cama. Aí você podia pensar... cagaram na cama.
Mas acho que não, né? Porque ele pediu que fosse organizado um grupo de buscas, né? Que acabou se tornando por um grupo de moradores locais armados com pás e picaretas prontos pra ir na pousada Bender. É muito aquela cena de filme, a galera com as pás, assim, com as tochas, tipo, né? cena de Frankenstein, sabe? O povo unido, né? Querendo ir lá matar as galera. Debaixo do alçapão havia uma sala vazia, onde eles descobriram que o cheiro vinha de um sangue coagulado, que havia encharcado o chão de pedra no solo abaixo, não encontrando nenhum corpo. Né? A busca foi até a horta e o pomar de maçãs de Elvira e Kate, onde encontraram os corpos de Dr. York enterrado em uma cova rasa. No dia seguinte, pelo menos 10 corpos foram recuperados do jardim e do poço, junto com outras partes desmembradas. Todas as vítimas foram atingidas na cabeça, provavelmente com um martelo, e antes de terem sua garganta cortada. Exceto por Mary Ann, que provavelmente foi enterrada viva. Nossa, assim, ou seja, muitos corpos também foram descritos com mutilações indecentes, possivelmente sugerindo trauma genital. A descrição da época, né? Mutilações indecentes. Então... tipo... Não, porque uma mutilação no pé já é decente. Acho decente. Só não vale cortar o pinto, não. Aí não pode, aí é indecente. É que nem quando você vai ver filme gore, principalmente, vai ver um filme gore, tá lá, né, o cara estribuchando, assim, as tripas do cara você tá vendo, sabe, o estômago do cara, enfim, os órgãos internos, sangue, explosões, mas aí aparece um cara pelado, só mostra ele de ladinho, a bundinha, porque o peru não. O peru não vai poder mostrar, bundinha. Não. Entendeu? Não pode mostrar. Mostra não. essa tripa saindo, mas a piroca não, pelo amor de Deus. Isso aqui é um gore de família. Bom, tem relato dessa época também, da galera que fez essa busca, né? Esse grupo de busca. Eles chegaram a erguer a casa porque a casa era aquele negócio de madeira, né, gente? Eles ergueram a casa inteira e mudaram ela de lugar pra poder cavar embaixo. Só que não tinha nada embaixo, né? Eles acabaram cavocando no pomar e tal e descobriram os corpos ali. Tipo, lá o alçapão era só um lugar pra matar, né? Não era um lugar que defecavam as coisas, não, né? Então, vou explicar depois, a gente explica pra que serviu o alçapão. Bom, um jornal do Kansas relatou que a multidão ficou tão furiosa depois de encontrar os corpos que um amigo dos Bender chamado Brockman, que estava entre os espectadores, foi enforcado em uma viga da pousada até ficar inconsciente. E aí ele foi revivido e interrogado sobre o que sabia, então enforcado novamente. E aí, após o terceiro enforcamento, eles soltaram e ele cambaleou pra casa, segundo testemunhas, como se estivesse bêbado ou enlouquecido. Eu tô mais chocada com isso do que as mortes. Cara, enforcaram o cara 3 vezes. Enforcou, reviveu. E ainda chamaram o cara de bêbado. Manda embora fudido, né? Ah, não, esse aí era bêbado. É isso, né? Tipo, a gente fala às vezes, nossa, 12 horas aí no interrogatório. O que é 12 horas no interrogatório, né, bicho? Nossa, exato. Bom, a notícia dos assassinatos se espalhou rapidamente e mais de 3.000 pessoas, que naquela época era muita gente, incluindo repórteres de lugares distantes como Nova York e Chicago, visitaram o local. A cabana dos Bender foi destruída por caçadores de souvenir que levaram tudo, incluindo tijolos que cobriam o porão e as pedras que cobriam o poço. Então, depenaram a casa inteira. E deve ter na casa de alguns americanos loucão lá, viu? Então, dizem que algumas coisas estão em museus de terror e tal, mas não dá pra saber se é realmente, né, pedaço da casa deles ou se é tipo só uma pedra. Um tijolão sendo tipo, vendido por não sei quantos milhões no eBay, sabe? É só um tijolo. Exato. O senador Alexander York ofereceu uma recompensa de $1.000, o que equivale a mais ou menos $21 mil hoje em dia, pela prisão da família Bender. Lembrando que o Alexander York era o irmão daquele Dr. York que foi assassinado. E em 17 de maio, o governador do Kansas, o Thomas Osborne, ofereceu uma recompensa de $2 mil, o que equivale mais ou menos a $43 mil em 2021, pela apreensão de todos os 4 membros da família Bender. Mas até aí, cara, quando realmente chegaram lá na casa, os bichos já estavam morrendo de fome. Tipo, quer dizer que eles estavam há semanas, já tinham ido embora, assim. Tipo, dias. Então, tirou todo mundo de trouxa, na verdade.
Quando falaram, vamos arrumar um mandato pra revistar a casa de todo mundo, eles, opa, valeu aí, pessoal, falou, é nóis. E foram embora. Sim, tanto que não tiveram nenhum pudor de, tipo, vamos tentar limpar isso daqui pra feder menos. Tipo... Capaz, deixaram tudo pra trás. Exato. Com base nas evidências e histórias contadas pelos sobreviventes da pousada Bender, acredita-se que os viajantes recebiam um lugar de honra da mesa de jantar, na cadeira que ficava encostada na divisória de lona da sala e posicionada sobre o alçapão do porão. Assim que a vítima estava sentada, um dos homens acertava o visitante com uma martelada na cabeça, né? Lugar de honra, tem que... Como causar impacto. E uma das mulheres cortaria a garganta da vítima para certificar de que ela estava morta. Nossa, velho, tipo, tem uma certeza ali, né? Uhum. O corpo era então jogado pelo alçapão, despido e mais tarde enterrado ou desmembrado. Embora algumas vítimas estivessem usando objetos de valor ou carregando dinheiro, a falta de um perfil de vítimas, pois eram imigrantes e pobres, sugere que os Benders matavam pela emoção, não pelo dinheiro. Cerca de 1 dúzia de buracos de bala também foram encontrados na cabana, provavelmente de vítimas que tentaram revidar. Uma das pessoas que havia escapado da morte pelas mãos do Bender era William Pickering, que diz que quando se recusou a sentar-se perto da lona que dividia a cabana, por causa das manchas nela, né, foi ameaçado com uma faca por Kate Bender e após isso fugiu do local. Um padre católico afirmou ter visto um dos homens Bender escondendo um grande martelo, ponto em que ele se sentiu desconfortável e partiu rapidamente. Então eles também não eram, tipo, os as do crime, né, gente? Eles deixavam... Não, velho, era tipo um lençol manchado de sangue. Tipo, senta ali, um negócio cara. Muito escroto. Senta aqui, ó. Senta. Fique à vontade, não repara na bagunça. E aí, tipo, enquanto isso, o cara guardando um martelão, né, atrás das costas, assim. Exatamente. É tipo a gente tentando esconder doce da mãe, sabe? Cara. Quando é criança, jurando que a mãe não tá vendo que a gente tá com coisa nas nossas costas. Exato. Mas como, tipo, imagina, naquela... Não tem energia elétrica, né, gente? Se você tá à luz de lampião ali, você já não enxerga direito. Se o cara chegou ali de noite, ele não vai ver as manchas na lona, sabe? Sim. O cara vai chegar lá pra jantar, tá cansado, né? Aquela coisa, só quer dormir, comer. Não, fora que também, sei lá, eles estão numa fazenda com animais. Então, ter sangue numa lona que... Um lugar que é um cômodo, não é como se tivesse uma puta cozinha, não é tão bizarro, né? Exato. Mas toda a situação, né, é uma situação de atenção. Teve quem ficou esperto ali e saiu vivo, né? Um dos poucos itens encontrados na cabana, né, que eles deixaram pra trás, foi uma bíblia com anotações em alemão, que identificava o John Jr., na verdade, como John Gebhardt. E isso, assim como os relatos de vizinhos, sugere que o John Jr. e a Kate, eles, na verdade, não eram irmãos, eles eram um casal. E, na verdade, também acredita-se que nenhum dos 4 tinha realmente o sobrenome Bender e que apenas a mãe e a filha eram parentes. Então, hoje em dia, é meio que um consenso, assim, pelos todos os registros históricos e, né, do que se conta dessa época, que realmente eles não eram uma família, era só a Kate, né? Que nem a Kate, o nome dela, e a Ma Bender, que eram mãe e filha, e os outros caras eram só, tipo, tamo aí junto, vamos matar uma galera. Podia estar rolando um grande surubão também. Ninguém pensava sobre podia sim. Não sabemos, né? Podia estar acontecendo. Bom, os Benders eram considerados por todos como imigrantes alemães, né? Justamente por causa do sotaque muito forte e tal. E, né, porque a mulher dizia que não sabia falar alemão. Inglês, desculpa. No entanto, apenas os 2 homens nasceram no exterior. O pai Bender era da Alemanha ou da Holanda, não se sabe ao certo, e nasceu como John Flickinger. E a mãe Bender se chamava Almira Make, e ela nasceu em Nova York, ela era americana. E ela se casou várias vezes. Na verdade, ela se casou com George Griffith, com quem ela teve 12 filhos. E ela supostamente se casou várias vezes, sempre um casamento novo, depois que o seu marido anterior morria por ferimentos na cabeça. Então, tá aí. Não, e o melhor é ferimentos na cabeça. A galera nem procurou saber, sabe? Ferimentos na cabeça. Tipo, nossa, olha só, essa mulher casou 5 vezes e o cara sempre morre com ferimento. Nossa, estranho, tadinha, né, gente? Dá um azar no amor nessa coitada. Enfim, né? A Kate foi a 5ª filha da Elvira Bender e nasceu como Eliza Griffith. E após o seu casamento, a Kate passou pelo nome de Sarah Eliza Davis.
Os detetives do caso, na época, seguiram as trilhas das carroças da família Bender, até encontrar seus cavalos, que haviam sido abandonados nos arredores de Thayer, apenas 19 quilômetros ao norte da pousada. A partir daí, é difícil dizer o que é real e o que é lenda urbana. Alguns dizem que John Jr. e Kate viajaram de trem para uma colônia fora da lei, perto das fronteiras do Texas com o Novo México, onde a polícia não iria. Um detetive até afirmou ter rastreado John Jr. até a fronteira e descobriu que ele morrera de apoplexia. O que é apoplexia, amiga? Apoplexia, pelo que o Google me disse, que eu também não sabia, quando há o sangramento de algum órgão. Então, é tipo uma hemorragia, mas é um órgão específico. Tipo, um derrame. É mais ou menos isso. Enquanto isso, houve relatos de que Ma e Pa Bender haviam fugido para St. Louis, Missouri. Por muitos anos após os crimes, 2 mulheres viajando juntas seriam acusadas de serem Kate e Elvira Bender. Ou seja, não é como se também os caras viajando junto poderiam ser os carinhas lá, né? Mas mulheres viajando juntas poderiam ser. As mulheres juntas, com certeza. Aí a bruxa e a filha, né? Exato. Bom, vários grupos de vigilantes foram formados para procurar os Benders, e muitas histórias dizem que um desses grupos pegou os Bender e atirou em todos eles, mesmo na Kate, que eles queimaram viva. Outro grupo alegou que eles pegaram os Bender e lincharam eles antes de jogar seus corpos no Rio Verde Gris. E ainda outro grupo afirmou ter matado eles durante um tiroteio e enterrado seus corpos na pradaria. Mas nenhum desses grupos forneceu evidências ou chegou a reivindicar a recompensa em dinheiro. Então, e era muito dinheiro para aquela época. Então, é meio que suspeito, assim, nunca se confirmou realmente que alguém tenha conseguido pegar eles. Em 1884, um homem idoso que os investigadores disseram corresponder à descrição de Pa Bender foi preso em Idaho por um assassinato cometido com um martelo. Enquanto a polícia esperava por mais detalhes vindos do Kansas, né, que era onde os Benders tinham feito todos os assassinatos, esse homem tentou escapar cortando o próprio pé fora. Olha só, fez uns jogos mortais ali, tipo... Esse ia vencer o Dick Sol. Cara, assim, ele cortou... Enfim, ele acabou sangrando até a morte e o seu corpo se decompôs antes que pudesse ser feita uma identificação. Meu Deus. Porque, né, naquela época tudo demorava, né, cara? Até tu ir, vai de carroça, volta, e aí vai lá buscar alguém que tinha visto o cara e volta. Já apodreceu o corpo, não tem o que fazer. Em 1889, a mãe Almira e a filha Sarah Elizabeth foram presas por furto em Michigan e elas posteriormente foram acusadas de serem a Elvira e a Kate Bender. Mas quando elas foram levadas para o Kansas, um painel do condado de Labette, para confirmar a identidade, forneceu resultados inconsistentes. E elas também se acusaram, né? Tipo, a filha falou, não, ela é a Ma Bender, mas eu não sou a filha. E daí quando a mãe ficou sabendo que a outra tinha acusado ela falou, não, ela é a Kate, mas eu não sou a Bender, não sei o quê. Enfim, acabou que elas eram trambiqueiras mesmo, elas davam golpe, elas roubavam, mas elas foram liberadas porque elas não eram as Bender, né? Elas eram só, tipo, umas ladras, assim, nunca tinham matado ninguém. E aí elas foram enviadas de volta pra Michigan. E tipo, hoje em dia, ainda bem, né? A pena de morte não é a regra, né? A via de regra. Mas na época era. Então não tem esse rolê do meter o louco pra conseguir a gloriosa fama de, sei lá, né? Se eu não me engano, os primeiros serial killers, sabe? Então não era muito agradável ser confundido com eles. Ela tá com o cu na mão, né, meu? Se os caras se convenceram de que só eu vou morrer. É isso. Exato. Mas quando os Benders provavelmente nunca foram responsabilizados pelos assassinatos cometidos no condado de Labette, outros foram punidos por seus crimes. 12 homens no total foram acusados como cúmplices por ajudarem no descarte dos bens roubados. Isso incluía Milt Cherry, um membro do comitê de vigilantes que mais tarde foi revelado ter forjado uma carta para a esposa de uma vítima que fez parecer que ele havia chegado em segurança. Outros desses homens eram Brockman, que foi enforcado 3 vezes pela multidão na pousada Bender. Ele teria sido preso novamente 23 anos depois pelo estupro e assassinato de sua própria filha de 18 anos. Ou seja, mereceu aqueles 3 enforcamentos.
Né? O cara no fim era um filho da puta. Exatamente. Incluindo as partes de corpos recuperadas que não correspondem aos corpos encontrados, especula-se que as descobertas representam os restos mortais de mais de 20 vítimas. Com exceção de Mackenzie, né, e York, que foram enterrados em Independence. Os Longcores, que foram enterrados no condado de Montgomery, em McCrory, foram enterrados em Parsons, Kansas. Nenhum dos outros corpos foi reivindicado, e eles enterrados novamente na base de uma pequena colina 1,6 quilômetros a sudeste do pomar dos Benders, um dos vários locais agora conhecido como a Colina Bender. E também a galera que nem a maioria, a família nem tava lá, né, cara? Então, a família, só ele desapareceu. Assim como milhares de outras pessoas morreram nessas travessias, né, do país. E ninguém nunca ficou sabendo, assim. Então, realmente, não tinha muito o que fazer, assim. Exato. A busca na cabana resultou na recuperação de 3 martelos, um martelo de sapato, um martelo de garra e uma marreta que parecia coincidir com as marcas deixadas em alguns dos crânios das vítimas. Esses martelos foram dados ao Bender Museum, ao Museu Bender, em 1967, pelo filho do Leroy Dick, o curador de Osage Township, que chefiou a busca na propriedade dos Bender. Os martelos foram exibidos no Bender Museum em Cherryvale, no Kansas, de 1967 a 1978, quando o local foi adquirido por um corpo de bombeiros. E aí, quando foram feitas tentativas de realocar esse museu, acabou se tornando um ponto de controvérsia, porque alguns moradores se opuseram à cidade ser conhecida pelos assassinatos dos Bender. Que, tipo, a cidade só é conhecida por isso, assim. E tipo, se opuseram em 1900 e... 78. Cara, realmente. Agora vai mudar a fama. Depois de 100 anos depois, né? Vocês vão mudar essa fama mesmo. Não, cara, aí já era, não tem. Entrega pra Deus aí, não tem o que fazer. Os artefatos dos Bender foram eventualmente entregues ao Museu Cherryvale, onde eles permanecem em uma vitrine montada na parede. Uma faca com uma lâmina afunilada de 10 centímetros também foi supostamente encontrada escondida em um relógio na lareira da casa dos Bender pelo coronel York. Em 1923, essa faca foi doada ao Museu de História do Kansas pela esposa do York, mas ela não está em exibição. Dizem que ela ainda tem manchas marrom avermelhadas na lâmina e pode ser vista mediante solicitação. Então ela fica lá guardadinha, se você quer ver, você tem que solicitar para o museu e aí eles trazem para quem quiser ver a lâmina. Um marco histórico erguido perto da propriedade dos Bender diz, abre aspas, embora as histórias sejam abundantes, o destino final da família assassina Bender é incerto. Alguns dizem que eles não escaparam, outros que foram executados por um pelotão vingativo. A história deles não foi resolvida e continua sendo um dos grandes mistérios não resolvidos do Velho Ocidente. Fecha aspas. Aproximadamente 152 acres de terra, que antes pertenciam aos Bender, foram colocados à venda em fevereiro de 2020, né? Ou seja, ontem praticamente. Como parte de 15 lotes de terra que foram colocados em leilão. O Wellings, que era o gerente do leilão, disse que estava bastante confiante de que ninguém usou nenhuma ferramenta para escanear aquelas terras em busca de outras vítimas enterradas. E até eu li a entrevista dele, ele disse que quem estava vendendo era uma família que comprou lá nos anos 50, assim, 1950, e eles nunca fizeram nada, assim, naquela terra. E ele disse o seguinte: imóveis como esse não são oferecidos ao público com muita frequência. Pode ser uma oportunidade que só surge uma vez a cada 100 anos. Se as pessoas quiserem vir e ver o que acontece e assistir à venda da fazenda, são bem-vindos. Fecha aspas. Eu não consegui encontrar se foi vendido, quem comprou, o que eles estão fazendo lá, porque eu só achei notícias de que estava indo a leilão, porque aí foi o Aue, né? Todo mundo, meu Deus, estão vendendo. Mas, tipo, é só um pedaço de terra, não tem mais nada lá há muitos e muitos anos. Inclusive, não sabem nem aonde ficava a casa e tal, porque se alguém quiser fazer alguma busca, vão ter que buscar primeiro pelo onde ficava o poço, que é mais fácil de achar, né? E aí, pela localização do poço, ver mais ou menos onde ficava localizada a casa e, a partir daí, buscar por mais corpos. Então, a casa foi loteada, né? E aí, leiloada
A casa não, né? O terreno. E tá lá, provavelmente vai virar plantação. E não conseguia ver... quem sabe, né? Se daqui uns anos alguém comprou e resolveu escavar lá e achar mais uns corpos, a gente vai ficar sabendo da atualização pra vocês. Depende de quem comprou, né, gente? Que é a galera... Vai que é alguém dessas pira. Das nossas piras. Se alguém que é empolgado com isso, né? Se você é seguidor nosso que comprou... Se você é ouvinte, fã de 1001 Crimes, comprou lá o terreno dos Bender, avisa a gente fazer umas escavações lá. Avisa que a gente filma tudo. Vamos filmar, mas é que a gente não encontra nada, né? É tipo aqueles documentários do History, né? Sim, que não encontra porra nenhuma. Ou que senão... Não encontra porra nenhuma. Ou que senão é tipo 50 minutos, estamos em busca de não sei o quê. E mostra toda uma busca, toda uma saga pra falar, não achamos. Exatamente. É isso que ia acontecer. Pra não achar nada. Mas é isso, gente. Essa é a história dos Bloody Benders, como eles ficaram conhecidos, né? Os Benders sangrentos. E quero aproveitar e mandar um beijo pro Regis, que é o meu amigo que tem o sobrenome Bender. E uma vez eu perguntei pra ele, tu conhece os Bloody Benders? E ele falou que não conhecia. Então tá aí. Será que é parente? Será? Bom, o que eu ia comentar até é que eu lembro que anos atrás, não vou lembrar qual canal, mas foi algum Discovery Story, alguma coisa assim. Era inclusive um programa de investigação pra achar a filha mais nova, sabe? E que obviamente não deu em nada. Mas era isso, essa investigação, porque ela poderia ser atriz tal, sabe? Umas coisas. Que ela era muito bonita, sabe? Eu ficava, gente, por favor, não parem de gastar dinheiro com isso. Né? Bom, é isso, gente. Muito, muito obrigada. Quem quiser ficar para ouvir os comentários, fica aí. Aí, DJ, solta uma vinheta nova agora pra nós. Comentário. O comentário, o último episódio foi da Amélia Earhart e a Luine EW. A Lívia, na verdade. Luine era o usuário dela. A Lívia. Ela fez uma pequena correção, sim, que a Segunda Guerra aconteceu entre 1939 e 1945. Então, no início dos anos 40 já acontecia a guerra. Realmente, a gente falou merda, porque eu sou péssima com datas. Mas é isso aí. A Monize Nunes disse que tinha assistido o episódio do Friends que o Ross fala da Amélia. Eu não lembro desse episódio. Você lembra desse episódio? Eu não vejo muito Friends, mas eu só sei que... talvez não goste. Eita! Ninguém ouviu isso. Não quero hate, não. Mas a questão é que, tipo, a Amélia, ela é colocada muito num cenário pop, né? Realmente, ela é uma referência. Eu conheci por causa do Uma Noite no Museu. É verdade, foi. Então, eu já vi referências dela demais, assim, tipo... em filmes que tem a ver com história, séries e tudo mais. Exatamente. E também um beijo pra Thalita, que comentou que mesmo que ela escutou toda a gravação, ela ia escutar de novo o episódio depois na edição. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Deixe seu comentário lá no Insta. Sim. Só os comentários, tipo, do Twitter que a gente não consegue muito acompanhar, porque Twitter é frenético, né, gente? Twitter muita coisa acontecendo. Comentário. Muita Exato. coisa. Agora, do Insta a gente consegue, tipo... E é isso. Se vocês forem comentar, por exemplo, do nosso episódio de hoje, vão no post do episódio de hoje que a gente vai lá e comenta, tá bom? Isso aí. Ou mande e-mail também para 1001crimes@gmail.com e... bom... é isso. Se você tiver qualquer comentário, enfim. É que eu tava lendo um e-mail aqui pra ver se tinha alguma coisa, mas é de indicação de caso. Então... bom. É isso. Não, e o meu delay mental? Indicação de casa. Gente, mas a gente vai alugar? Não, indicação. Sinceramente. Se tiver qualquer caso... Se vocês quiserem continuar apoiando, a nossa meta é ter a missão 1001. Mansão 1001, onde a gente vai fazer vídeo todos os dias. E vai ter episódio todos os dias. Já Exatamente. Eu só falo todos porque eu sei que não vai ter
Gente, a mansão 1001, as meninas vão desistir de ir pra outro país, porque a gente vai viver numa porra de uma mansão, né? Exatamente, vai ser a nossa república comunista. Então, aí a gente vai fazer uma mansão 1001, né? Cada uma vai ter, tipo, um mini apartamento, né? Que é uma mansão, né? Então, e na mansão 1001, a gente trabalha 24 horas pro 1001. Sabe? Exatamente. Então vai ser um episódio por dia, vai ter vídeo, vai ter um monte de coisas. A gente vai convidar, tipo, uma vez por mês, pode sim passar um final de semana com a gente. Se você é apoiador. O apoiador pode passar um final de semana com a gente, sabe? Uma vez por mês. Então é isso, sabe, gente? Vamos, por favor, fortalecer a Mansão 1001. Até lá, a gente só quer conseguir tirar um salário pra cada uma no podcast. Então, se você quiser... gente, ó, pra quem não sabe, a gente usa esse dinheiro pra comprar equipamentos, comprar livros, comprar coisas para pagar o servidor também do site, da loja. Nosso editor querido, nosso pagar DJ. O editor querido, o Mikael. E é isso, gente. Cada dia a gente tá tentando trazer coisa diferente pra vocês. Vem aí em breve, novidades. Sim, vamos ter novidades. Não sabemos quando ainda, só a gente se organizar. Mas eu amo que a gente sempre fala de novidades. Mas a gente é tão enrolada que a gente não sabe quando lança. Mas, ó, vai lançar. Uma hora sai. Calma, gente. Vai ser uma surpresa pra vocês e pra gente. Pra gente também, porque quando sair a gente fala, olha só, finalmente. Conseguimos parir esta criança. Muito obrigada, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.